Eu nunca pensei que um dia eu estaria aqui contando isso. Mas tem coisas que a gente carrega por tanto tempo que chega um momento em que não dá mais pra guardar. Então vou te contar tudo. Minha história começa numa tarde de domingo, numa sala cheia de gente, com uma mulher que eu tentava amar de verdade. E termina com ela sem conseguir me olhar nos olhos. Mas isso não foi o pior. O pior veio muito depois. E quando veio mudou tudo. Eu me chamo Juliana. E por muito tempo eu acreditei que ser boa, ser paciente e ser discreta era suficiente. Eu acreditava que o amor que eu tinha pelo Eduardo era maior do que qualquer rejeição. Eu acreditava que com o tempo a Marta ia me aceitar. Eu estava errada. Mas isso eu só fui entender anos depois. Quando eu conheci o Eduardo eu não procurava nada sério. A gente se encontrou por acaso numa fila de banco. Ele sorriu pra mim e eu fingi não notar. Mas notei. Ficamos meses conversando antes de assumir qualquer coisa. Ele era diferente. Cuidadoso, gentil, o tipo de pessoa que te liga só pra saber se você chegou bem. E com o tempo eu fui cedendo. Fui deixando ele entrar. Fui deixando eu mesma acreditar que aquilo podia ser real. Só que tem um detalhe. O Eduardo não vinha sozinho. Ele vinha com a Marta. A Marta era a mãe dele. Uma mulher pequena de cabelo preso, voz firme e uma Bíblia sempre debaixo do braço. Respeitada na comunidade. Líder de louvor há mais de 20 anos. Conhecida por todo mundo como uma mulher de princípios. A primeira vez que eu fui na casa deles, eu coloquei meu melhor vestido, não muito curto, não muito decotado. Levei bolo feito em casa. Sorri o tempo todo. Fui educada, fui gentil, fui tudo que eu achava que precisava ser. Mas quando a Marta me olhou pela primeira vez, o olhar dela era frio. Aquele tipo de frio que não precisa de palavra. Eu senti, mas ignorei. Disse pra mim mesma que era nervosismo, que com o tempo ela ia me conhecer melhor, que tudo ficaria bem. Mas tem coisas que a gente sente antes de entender. E eu deveria ter prestado mais atenção naquele olhar. Os meses foram passando. E a Marta foi ficando mais clara nas entrelinhas. Comentários sobre minha roupa. Perguntas sobre minha família que pareciam investigação. Silêncios longos quando eu falava. Mas eu continuei. Continuei sorrindo. Continuei levando o bolo. Continuei fingindo que não percebia. Porque eu amava o Eduardo. E acreditava que esse amor valia cada desconforto. Só que eu não sabia o que estava por vir. Naquele domingo a família se reuniu por completo. Avós, tios, primos, cunhados, todo mundo numa sala. Era o aniversário da avó do Eduardo. Eu fui animada. Ajudei a arrumar a mesa, ajudei na cozinha, fiz questão de cumprimentar cada pessoa com cuidado. Estava indo bem. Pelo menos foi o que eu pensei. Até a Marta pedir silêncio. Ela ficou em pé no meio da sala, com a voz firme de sempre. E começou a falar. Disse que família era coisa sagrada. Disse que Deus tinha um plano para cada um dos filhos dela. Disse que nem todo mundo que entrava pela porta merecia estar dentro de casa. E então ela me olhou, direto para mim, na frente de todo mundo, e disse que eu não era o tipo de mulher que ela queria para o filho dela, que eu não tinha os valores dela, que eu não tinha a criação dela, que eu não era adequada. Aquelas palavras caíram no meio da sala como pedra no vidro. Eu senti o sangue subir no rosto. Senti a garganta fechar. E todo mundo ficou quieto. Ninguém disse nada. Ninguém se levantou. Ninguém me defendeu. Só silêncio. E a Marta de pé, como se tivesse feito a coisa mais normal do mundo. Eu peguei minha bolsa. Saí sem dar satisfação a ninguém. Desci as escadas tentando não chorar. Mas quando fechei o portão, eu desabei. No meio da calçada. Naquele domingo de tarde. Do lado de fora de uma casa onde eu nunca mais ia entrar. Naquela noite eu tomei uma decisão. Não ia implorar. Não ia explicar. Não ia me rebaixar. Se eu não era suficiente para ser aceita, então eu ia embora em silêncio. E ia construir sozinha tudo que eles achavam que eu nunca conseguiria. Mas isso não foi o pior que eu fiz. O pior veio depois. E é exatamente isso que eu preciso te contar. Nos meses seguintes, eu joguei toda a minha dor no trabalho. Eu tinha um pequeno negócio de costura que eu carregava desde a adolescência. Modesto, quase invisível. Mas eu sabia o que eu fazia. E eu sabia que podia ir mais longe. Então eu fui. Acordava cedo. Dormia tarde. Aprendia tudo que eu podia. Fazia curso, pesquisava, errava e tentava de novo. Aos poucos o negócio foi crescendo. Clientes foram chegando. O nome foi se espalhando. E eu fui ficando bem. Melhor do que bem. Eu fui ficando forte. Mas tem algo que eu nunca contei pra ninguém até hoje. Num certo dia, quase 2 anos depois do que aconteceu naquela sala, eu recebi uma mensagem. Era de uma prima do Eduardo.
Ela me contava que a família estava passando por uma fase muito difícil. O pai do Eduardo tinha perdido o emprego, as contas tinham se acumulado, a casa estava em risco, e ela me perguntava, sem esperar muito, se eu tinha alguma ideia de como poderia ajudar. Eu fiquei olhando para essa mensagem por um longo tempo. Eu tinha motivo de sobra para ignorar, eu tinha razão de sobra para virar as costas, mas não foi isso que eu fiz, e até hoje eu não sei explicar direito o porquê, só sei que eu não consegui fazer diferente. Eu ajudei, em silêncio, sem que ninguém soubesse. Mandava o dinheiro por meio da prima que guardava segredo. Paguei uma conta atrasada, depois outra. Depois ajudei no aluguel quando ficou apertado, mês após mês, sem assinar embaixo, sem pedir reconhecimento. Só fazia porque eu achava que era certo fazer, e porque no fundo eu ainda amava as pessoas daquela família, mesmo a Marta, mesmo depois de tudo. Só que tem um detalhe que vai te deixar sem palavras. A Marta não fazia ideia de que era eu quem ajudava. Nenhuma ideia. E ela continuava falando mal de mim para quem quisesse ouvir. 3 anos se passaram desde aquele domingo. 3 anos de silêncio da minha parte. 3 anos de crescimento, de dor guardada, de ajuda escondida. Até que um dia eu recebi uma ligação inesperada. Era o Eduardo. Ele precisava me ver. Disse que era urgente. Disse que tinha descoberto algo. E pela voz dele eu soube que daquela vez não tinha como fugir. Marcamos de nos encontrar num café perto de onde eu morava. Quando eu cheguei, ele já estava lá, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Parte vergonha, parte choque, parte alívio. Ele colocou um papel na mesa. Era um extrato, com transferências, com datas, com valores. Ele tinha encontrado tudo, e ficou me olhando sem conseguir falar. Eu não precisei explicar nada, porque o papel já dizia tudo. Por 3 anos, enquanto a Marta rezava pelo filho, enquanto a família lutava para não afundar, enquanto todo mundo achava que eu tinha sumido sem deixar rastro, eu era a pessoa que segurava as contas por baixo dos panos, sem pedir nada em troca, sem que ninguém soubesse. O Eduardo ficou com a cabeça baixa por um longo tempo. Depois olhou para mim e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Disse que quando contasse para a mãe, ela ia precisar encarar o que tinha feito. E que aquilo ia doer muito mais do que qualquer coisa que ela pudesse me ter dito naquela sala. A reunião aconteceu uma semana depois. Não fui convidada, mas a prima me contou tudo. O Eduardo colocou os extratos na mesa da sala, aquela mesma sala, com parte da família presente, e foi mostrando um por um, mês a mês, cada transferência, cada pagamento, cada vez que eu tinha segurado aquela família quando ela estava prestes a desmoronar. A Marta ficou quieta. A voz sumiu. Ela que sempre tinha uma resposta, um versículo, uma palavra de autoridade, ficou sentada sem conseguir falar. E quando tentou dizer alguma coisa, o Eduardo foi mais rápido. Disse que a mulher que ela tinha humilhado em público era a mesma mulher que tinha pagado o aluguel da casa dela por 3 anos. Eu soube de tudo isso de longe. E não senti o que eu esperava sentir. Não senti vitória. Não senti alívio. Senti um cansaço profundo. Aquele tipo de cansaço que vem quando a gente finalmente larga um peso que carregou por tempo demais. Dias depois, recebi uma mensagem da Marta. Curta, sem muita explicação. Dizia que ela precisava me ver, que precisava me dizer algo pessoalmente. Eu demorei 3 dias para responder, e quando respondi disse que eu ia, não por ela, mas por mim, porque eu precisava fechar aquela história de verdade. Quando cheguei na casa dela, ela me esperava na porta, menor do que eu lembrava. Mais velha, com um olhar que eu nunca tinha visto nela antes. Um olhar sem armadura. Ela me deixou entrar, me ofereceu café, e ficou me olhando por um tempo sem saber por onde começar. Quando ela falou, a voz estava diferente. Baixa, trêmula. Ela disse que havia errado. Disse que tinha me julgado sem me conhecer. Disse que a soberba dela tinha custado caro para a família inteira. E que envergonhava mais ela saber que mesmo depois de tudo, eu ainda tinha escolhido ajudar. Eu ouvi tudo, sem interromper, sem chorar, sem atacar. Quando ela terminou, eu disse poucas palavras. Disse que eu não precisava do pedido de desculpa para seguir em frente, porque eu já tinha seguido faz tempo. Disse que o que eu tinha feito não foi para ser perdoada. Foi porque eu acreditava que era certo, e que aquilo não mudava o que ela tinha feito, mas também não me definia mais. Eu me levantei, agradeci o café e saí. E dessa vez, quando fechei o portão, eu não chorei. Só respirei fundo, e segui. Hoje a minha vida é completamente diferente. O negócio cresceu mais do que eu jamais imaginei. Tenho uma equipe, tenho clientes em outros estados,
Tenho uma rotina que eu construí tijolo por tijolo com as próprias mãos. Não me arrependo de nada que eu fiz, nem da ajuda que eu dei em silêncio, nem da forma que eu fui embora naquele domingo, porque tudo aquilo me moldou. Me ensinou que dignidade não depende de reconhecimento, e que a gente não precisa que o outro admita o erro para se libertar do que aconteceu. Mas tem uma coisa que até hoje eu não consigo responder, uma coisa que fica na minha cabeça nas noites mais quietas. Será que a Marta mudou de verdade? Ou foi só o choque do que ela descobriu que fez ela abaixar a cabeça naquele dia? Eu não sei, e talvez eu nunca vá saber, porque tem certas verdades que a gente nunca consegue enxergar no outro. Só o tempo mostra. E às vezes, o tempo demora mais do que a gente suporta esperar.